Pessoal, mais uma aula de física aqui. Hoje vamos estudar ondas eletromagnéticas. Eu sou o William E eu sou o Renan. e dentro das ondas eletromagnéticas a gente vai fazer uma abordagem CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, para ter discutir um pouco a questão se o Wi-Fi pode ser considerado algum vilão e se tem alguma vantagem em tu utilizar a internet por cabo e não utilizar sempre Wi-Fi, ou tentar utilizar bem menos Wi-Fi. Então a gente vai trazer algumas questões sociais que envolvem isso, as ondas eletromagnéticas e especificamente o Wi-Fi, para estudar essas ondas. Né? Então a primeira questão social que a gente vai trazer é a questão da vigilância. Que, bom, a gente sabe que a internet traz muitas coisas boas, né? A gente tem acesso à informação e a gente consegue transmitir informação com mais facilidade. Mas além de a maneira como essa transmissão de informação não ser bem justa, porque quem é que tem uma plataforma para transmitir informações de fato e quem tem de fato capacidade de acesso a informações de qualidade, digamos, na internet. Então, isso dá para a gente questionar. E além disso, tem a questão da vigilância, né? Que, como essa a filósofa aqui, Shoshana Zuboff, diz que a gente está na era do capitalismo de vigilância, que a coisa mais valiosa hoje na economia são os nossos dados pessoais. Então, as maiores empresas que têm mais dinheiro são aquelas que extraem mais os nossos dados pessoais. Então, a gente acaba ficando num estado de sem, sem poder pensar em nada diferente do que possa ser condenado como errado. A gente pode ser perseguido por governos autoritários ou até mesmo por pessoas mal intencionadas. Então, isso é um problema pessoal para a gente, mas também para a sociedade. Por exemplo, aqui nesse mapa aqui, isso é um mapa público de redes de Wi-Fi, redes de internet, né? Esse site é o eagle.net, mas tem vários outros que também mostram a mesma coisa. Aqui é Porto Alegre, né? E cada pontinho roxo desses é uma rede de Wi-Fi. Então, se tu tem um roteador na tua casa roteando a internet, bom, o que está acontecendo? Esse roteador está emitindo ondas eletromagnéticas, no caso o Wi-Fi, elas se propagam pelo espaço e qualquer pessoa que tenha um dispositivo capaz de detectar essas ondas vai detectar informações sobre a tua rede de Wi-Fi. E se tu, por exemplo, usar o teu celular para rotear o Wi-Fi e alguém quiser te perseguir, essa pessoa pode saber onde tu tá, em que lugares tu frequenta e mesmo o Wi-Fi da tua casa, alguém que um cracker, um hacker, alguém mal intencionado que tenha consiga invadir a tua rede, o que não é muito difícil, porque de fato esses aparelhos não são muito bem preparados para combater isso. Então alguém com um pouco de experiência pode invadir a tua rede e a partir da tua rede ter acesso aos teus dispositivos, todos os teus dados. E bom, essa é uma questão que é levantada pelo esse cara, o Edward Snowden, que em 2013 ele que trabalhava em agências de espionagem dos Estados Unidos, né, a CIA e a NSA. Ele mostrou como o governo dos Estados Unidos estava espionando pessoas e governos de maneira bem criminosa, inclusive bastante o governo brasileiro, o que pode ser até associado com a questão do petróleo, que foi descoberto aqui no Brasil, o pré-sal, né? E até talvez a questão da água, aqui no Brasil tem bastante água e atualmente se fala muito em poder, num futuro não muito longo, ter guerras para acesso à água. Né? E, bom, ele revelou essas informações e teve que fugir para a Rússia. Até hoje ele vive lá para não ser perseguido pelo governo dos Estados Unidos, como acontece com outras pessoas que divulgam esse tipo de informação. E esse economista aqui, o Yanis Varoufakis, ele é grego, foi ministro das Finanças da Grécia. Ele vai ainda mais longe, ele diz que a gente já nem está mais num capitalismo, a gente já está num tecnofeudalismo. Porque essas empresas, tem tipo 5 empresas do ramo da tecnologia que governam como as informações se dão na sociedade, o que pode ser compartilhado, o que não pode. Então a gente já não tem uma competição como tinha no capitalismo, já é uma volta ao feudalismo, de certa forma.
Então essa é uma questão bem interessante da gente discutir, né, da gente pensar o que está acontecendo e para que lado, para que rumo a nossa sociedade pode ir e como isso se associa, uh, no caso a gente vai discutir agora, né, as ondas eletromagnéticas, como elas se propagam e até como a gente pode agir com conhecimento da física para se proteger, né, dessa vigilância, que pode ter esse problema social forte. Posso passar o slide? Pode passar. Então, já entrou? Sim. Então, toda essa discussão que o Renan fez, ela está acerca das ondas eletromagnéticas. E até nas aulas passadas foram estudadas as equações de Maxwell, e Maxwell foi um dos primeiros cientistas que viu a luz como uma onda eletromagnética. Já se sabia na época que a velocidade da luz. Na sua teoria, o Maxwell ele chegou matematicamente, teoricamente, na velocidade teórica igual a que que se tinha experimentalmente. Então, por isso, dessa forma, ele conjecturou que a luz deveria ser uma onda eletromagnética. Só que, mesmo conjecturando, fazendo essa conjectura da luz ser uma onda eletromagnética, ele não tinha noção de como se podia gerar essas ondas eletromagnéticas. Era um fenômeno que depois de ele ter feito esses trabalhos, essas quatro equações que vocês vão ver no próximo slides, não se sabia a época que podia ser feito, se podia se gerar ondas eletromagnéticas com um aparato simples. Eu acho que é isso. É. Pode. Então, o Maxwell ele percebeu que deveriam existir essas ondas eletromagnéticas, né? Inclusive a gente pode ver isso a partir dessas equações. Na época, quando o Maxwell propôs, na verdade ele originalmente propôs 20 equações. Inclusive quem melhorou um pouco e deixou mais parecido com a forma que a gente vê hoje foi o Hertz, que a gente vai estudar depois. Foi quem pela primeira vez conseguiu produzir e detectar essas ondas experimentalmente, que como o William citou, o Maxwell nunca conseguiu chegar a fazer isso, né? Mas ele organizou toda a teoria. E bom, na aula passada a gente estudou as equações de Maxwell, né? Não se assustem, a gente não precisa entender a matemática por trás disso, porque é meio complicada mesmo. Mas o que a gente quer chamar a atenção aqui é como, a partir dessas equações, a gente pode, de fato, imaginar que tenham ondas eletromagnéticas. Porque, por exemplo, o que significa essa parte aqui? É que o campo elétrico, variando com o tempo, gera um campo magnético, como a gente viu nas últimas aulas, né? Só que um campo magnético, variando com o tempo, ele cria um campo elétrico. E se esse campo elétrico varia com o tempo, cria um campo magnético. E assim por diante. Ou seja, um campo elétrico que vai criando um campo magnético, que cria um campo elétrico, e assim uma onda que vai se propagando. Inclusive, a partir dessas equações, o Maxwell deduziu que a velocidade com que elas se propagariam que seria a mesma que a da luz, né, que já se conhecia. Aqui era para ter um GIF animado, mas Essas variações de campo se retroalimentam, né? falhou um pouco o áudio. Repete, por favor. Essas variações de campo se retroalimentam, né? É, E formam exatamente. a onda eletromagnética. Então, como é que a gente pode pensar isso? Aqui a gente tem um eixo de coordenadas, né? Imagina que a gente tem uma partícula carregada aqui. E tu começa a oscilar essa partícula, para cima e para baixo. Bom, essa partícula ela gera um campo elétrico, né? E se tu começa a oscilar ela, tu vai ter isso aqui, né? Um campo elétrico que vai variar com o tempo. Mas como esse campo elétrico varia com o tempo, gera um campo magnético. Aqui no caso era para ser o campo elétrico tá representado para essa onda vermelha e o campo magnético para essa onda azul. E a gente vê que o campo elétrico vai gerando o campo magnético e assim por diante vai se propagando uma onda. Inclusive o Maxwell chegou a prever pela teoria dele também que esse campo elétrico é perpendicular ao campo magnético, tem um ângulo de 90 graus entre eles, e que esses dois campos são perpendiculares à direção de propagação. E então, como tem a brincadeira aqui, Deus disse as equações do eletromagnetismo e a luz foi feita, mas isso também porque
de fato, a luz é uma coisa que a gente pensa, né, desde o início da humanidade, né, a gente fica pensando sobre o que é a luz, né, e tem várias teorias ao longo do tempo. E Maxwell ele fez uma grande coisa porque ele conseguiu unir o eletromagnetismo com a ótica, que até então eram ramos separados da física, né? Mas aí ele fez essa unificação. Inclusive aqui a gente tem um diagrama com as várias unificações que tiveram na física, né? Lá no século XVII, o Newton ele unificou a gravitação terrestre com a gravitação celeste, porque antes, né, com a física aristotélica, se pensava que a maneira como se dá a gravitação na Terra era diferente de como funcionam os corpos celestes. O Newton foi lá e unificou, mostrou que eles funcionam a partir das mesmas leis. Como a gente viu nas últimas aulas também, esse pessoal que a gente estudou, o Ørsted, Faraday, Ampère, mostraram ali no século XIX que o magnetismo e a eletricidade também são um mesmo fenômeno, regidos pelas mesmas, pode ser regido pela mesma teoria. E o que Maxwell fez, como eu acabei de citar aqui, ele juntou o eletromagnetismo com a ótica, ou como está aqui, a radiação. Né? Outras unificações que vieram depois também, o Einstein, ele, em 1905, ele publica o artigo da relatividade geral, relatividade especial, unificando a mecânica com o eletromagnetismo. E ainda em 69 teve esse físico paquistanês, Abdus Salam, que unificou o eletromagnetismo com a força fraca, que é uma força que gera emissão de radiação no núcleo dos átomos. E esse TOE seria uma teoria de tudo, uma teoria que unificar todos os ramos da física, né? Incluindo aqui a força forte, que é a força que mantém as partículas dos núcleos do núcleo do átomo unida. Essa tal teoria de tudo ainda não foi feita, né? Embora ainda se tente fazer. Agora o William vai falar sobre os experimentos do Hertz. Certo. Então, o Heinrich, eu não sei se é pronuncia assim, o Heinrich Hertz. Heinrich, difícil essa pronúncia. Como eu falei nos slides anteriores, não se tinha noção ainda que a produção de ondas eletromagnéticas poderiam ser feitas por simples equipamentos, né? E aqui está um aparato que o Hertz utilizou para testar a hipótese de que a produção de ondas eletromagnéticas poderiam ser feitas por simples aparatos. Aqui, aquilo ali seria um indutor, né? Dá para a gente pensar como se fosse um circuito LCM, né? Com um indutor, com um capacitor e com um resistor. E isso aqui é um circuito que produzia corrente alternada. E dessa forma produzia aqui uma faísca ali. E essa faísca ia produzir uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética, se fosse propagada, ela deveria ser sentida por esse detector aqui, certo? Essa haste aqui, que seria um detector de uma faísca. Então, se poderia dizer que uma onda eletromagnética foi produzida aqui e ela viajou até o detector. Pode passar o slide aí. Passou? Sim. Certo. Então, depois que o Hertz ele viu que se tinha uma emissão de faísca, portanto, se tinha uma evidência de que sim, poderia ser produzidas ondas eletromagnéticas com simples aparatos, e poderiam ser produzidas de uma forma que o Maxwell não tinha nem pensado como, né? Ele só tinha proposto isso de forma teórica, mas não imaginava que poderia ser feito com coisas tão simples. Bom, e depois disso, o Hertz, com a faísca, ao ver que a faísca realmente
era detectada, ela era meio que passada, né? Ou ela surgia por uma emissão de uma onda, né? Ele fez vários experimentos para ver se essa onda realmente era uma onda, se ela tinha propriedades de onda. Por exemplo, a polarização, a reflexão, a refração. Então ele pegava uma folha metálica aqui e botava e produzia a faísca, e essa onda eletromagnética refletia aqui nessa lâmina metálica, e a faísca agora ela era detectada em outro local, né? Local com um ângulo como se fosse uma ótica geométrica, né? A gente veria que essa aqui teria um ângulo de incidência seria o mesmo ângulo de reflexão. Então, uma propriedade de ondas, de reflexão. Pode passar o outro. Próximo slide. Passou já? Sim. Além disso, ele pegou um aparato geométrico triangular, né? Um prisma. Um prisma triangular metálico, e também fez experimentos com essa faísca, essa produção de ondas eletromagnéticas, e viu que essa onda eletromagnética também refratava. Então, mais uma evidência de que realmente se tratava de uma onda. A faísca ela era detectada num ângulo aqui que era 2 vezes refratado, certo? Com 2 mudanças de meio. Só uma coisa, essa onda que ele gerava, né, era por volta de 50 GHz. Inclusive a unidade de medida Hertz foi dada em homenagem a ele, né, o Hertz. E isso gerava uma faísca aqui, e essa onda eletromagnética ela era transmitida, e quando ela era recebida no detector aqui, ela gerava uma faísca aqui. Então por isso a gente está falando de faísca, porque digamos, quando tinha essa diferença de potencial aqui, essa tensão nesse que é a onda alternada, né? Ela ia gerando uma onda eletromagnética. E isso gerava uma faísca aqui. E quando essa onda chegava no receptor, gerava aqui também uma tensão que gerava uma faísca aqui. Então, essa é a questão da faísca, né? Só para explicar. Por variação de campos, né? Estão toda hora se passando variações de campos magnéticos e elétricos. Então é isso que gera uma faísca. Pode passar o próximo. Tá? Tu tá no que tem o comprimento de onda? Isso. Tá. Então, um dos experimentos mais importantes que ele fez acerca com esse aparato, né, que ele criou, foi a medição do comprimento de onda desse de 50 MHz, né? É isso? O valor? Isso. Acho que eu tinha falado giga, mas é mega. 50 MHz. Então, se sabia a frequência da fonte, que é a frequência dessa onda eletromagnética que está sendo criada aqui, né? Supondo que fosse uma onda eletromagnética, né? Então, ele conseguiu fazer ele pegou essa lâmina metálica aqui e posicionou de uma forma que o detector, quando ele fosse variado, né, ele fosse em nodos aqui onde não tivesse faísca, onde não fosse produzido faísca. E se fosse no metade dessa bolinha aqui, né, ela seria uma faísca maior. Ou seja, e daí ele ia indo e ia encontrando regiões que não tinham faísca, regiões que tinham faísca muito, muito mais fortes, e então ele viu que se tratava de uma configuração de uma onda estacionária. Dessa forma, ali, fazendo a distância entre dois nodos, né, de uma onda estacionária, ele conseguia calcular a metade do comprimento de onda. E tendo esse comprimento de onda, a metade desse comprimento de onda, ele conseguiu o comprimento de onda, e multiplicando isso pela própria frequência do experimento, eu acho que agora tem que passar o slide, né? Isso. Então, se multiplicando o comprimento de onda pela própria frequência, se chegava em uma velocidade.
tal velocidade era a velocidade da luz, né, conhecida experimentalmente e teoricamente, que foi algo brilhante. E foi uma evidência de que sim, as ondas eletromagnéticas conseguiam ser produzidas se tinha uma evidência empírica de uma onda eletromagnética. Basicamente o Hertz conseguiu demonstrar experimentalmente tudo aquilo que o Maxwell tinha previsto pela teoria, né? Inclusive a velocidade que essa onda eletromagnética viajava, que era a mesma da luz. Então isso era uma evidência muito forte de que de fato a luz era uma onda eletromagnética. Bom, aqui eu quero trazer uma. Bom, aqui tem uma imagem do próprio Hertz, do livro dele, mostrando aqui o diagrama dele, né? Aqui o emissor da onda e aqui o receptor. E uma citação do livro que o Hertz, em que ele fala, ele explica muito detalhadamente os experimentos que ele fez, né? E eu acho que é interessante esse trecho aqui. Eu vou ler. Olhando para trás agora, vemos que pelos experimentos descritos acima, a propagação no tempo de uma suposta ação à distância é provada pela primeira vez. Tal fato forma o resultado filosófico dos experimentos, e de fato, de certa forma, o resultado mais importante. A prova inclui reconhecimento do fato de que forças elétricas podem se desvencilhar de corpos materiais e podem continuar a existir enquanto condições mudam no estado do espaço. Ou seja, a onda ela vai continuar a se propagar, essa onda eletromagnética, independente do que acontecer com o emissor aqui. Porque até então, o que se conhecia com ondas naquela época, a onda sempre tinha alguma relação com o receptor. Então, por exemplo, se é uma pessoa oscilando uma corda, vai gerar uma onda na corda. Mas quando aquela pessoa parar de oscilar a corda, a onda vai parar. Mas no caso da onda eletromagnética, não, né? Independente do que acontecer com o emissor depois que a onda já foi emitida, ela vai continuar a se propagar pelo espaço. E isso é uma coisa que o Hertz pensava assim que filosoficamente era o resultado mais importante. Eu queria chamar a atenção para isso, também para a gente pensar que na pesquisa básica, quando um cientista vai lá e pesquisar um fenômeno natural, ele não vai pensar em toda a tecnologia que vai vir disso, resultados práticos. Ele, depende, né? Às vezes o cara quer. Mas no caso, pro Hertz, para ele o importante mesmo era a questão filosófica. Ele queria entender a natureza mesmo, né? Ele não estava pensando e nem teria como prever, né? Tipos de tecnologia como a gente tem hoje. Imagina, muito da nossa tecnologia de hoje é baseada em ondas eletromagnéticas, né? Mas não tinha como prever aquilo na época. Inclusive a gente pode relacionar, por exemplo, com uma questão que se debate hoje, que é a produção de um novo acelerador de partículas, que algumas pessoas, inclusive alguns físicos importantes, dizem que não vale a pena porque seria muito gasto financeiro, sendo que se poderia investir esse dinheiro em combate ao aquecimento global, por exemplo. Só que isso também pode... E a outra questão é que essa pesquisa não valeria tanto a pena construir todo um acelerador novo, porque não teria algum ganho teórico assim tão maior. Só que isso a gente não pode prever, né? Como mostra aqui o caso das ondas eletromagnéticas. A gente nunca sabe o que o conhecimento novo vai gerar no futuro. E a questão financeira daria para questionar também, comparando com gastos em outras áreas. Por exemplo, o governo dos Estados Unidos gasta aí 7 bilhões por ano no seu exército. E aí poderia questionar, né? Por que para o gasto do exército pode ter todo esse valor, mas para a ciência, que seria um valor muito menor, aí se questiona, né? Então é uma coisa da gente pensar também de como funciona a sociedade e no que a gente quer investir, né? Tem outro exemplo, não sei se já passou o slide. Voltei. Tem outro exemplo sobre utilização de ciência de base ou matemática, né? Que é o exemplo do Eratóstenes, desculpa, que tu pode perguntar, mas por que estudar geometria, né? Estudar geometria. Bom, o Eratóstenes estudava geometria
E utilizando geometria, ele chegou à conclusão de que a Terra deveria ter formato esférico. Então, ele usou esse conhecimento para chegar em conclusões de uma conclusão que hoje já é contestada em certos lugares ainda. Mas foi um conhecimento que ele pegou, que ele estudou, obteve, mas quem diria assim, eu vou com esse conhecimento eu vou utilizar para chegar em uma evidência de que da esfericidade da Terra, né? Não se pode, ninguém tem esse poder, né? Sim, muito interessante isso. Até a Ou o questão. Maxwell mesmo, por exemplo. Desculpa, eu te cortei. Não sei se eu te cortei também, mas eu ia dizer que até eu tinha citado antes, como hoje a gente tem tanta informação, só que às vezes essa informação não tem muita qualidade, né? Como tu disse, o Eratóstenes conseguiu inferir lá o raio da Terra, né? E hoje, com toda a informação que a gente pode ter, ainda tem muita gente que pensa que a Terra é plana. Uhum. É. Eu ia falar mais alguma coisa? Não, eu ia falar sobre o. Eu falei não, daí eu comecei a falar. Eu ia falar sobre o Maxwell e o Hertz, eles não teriam nem ideia de que os experimentos deles iriam levar ao que é hoje, né? Hoje é essa tamanha tecnologia que a gente tem, tão intimamente ligada com as ondas eletromagnéticas e o nosso domínio e manipulação delas, né? Não se Exatamente. tem ideia. É por isso que é importante investir em ciência de base, né? Eu concordo. Bom, voltando agora que a gente já entende um pouco mais das ondas eletromagnéticas, como a gente poderia se proteger, né, contra essa vigilância? Então tenho aqui só jogando algumas possibilidades. Tem dispositivos como esse cabo, por exemplo, que te permite conectar o teu celular diretamente no modem, para não precisar usar o Wi-Fi. Assim como tu pode conectar o computador direto pelo cabo, e assim tu não vai estar transmitindo essa onda eletromagnética pelo espaço, ela vai estar indo direto pelo cabo para o teu computador. Tu pode fazer isso com o celular. É que pode parecer meio estranho, né? Porque a gente gosta de andar com o celular para lá e para cá. Mas tem algumas vantagens de tu deixar o celular conectado à internet pelo cabo, né? Além de ter uma conexão melhor, tu vai estar combatendo essa questão da vigilância. E também, bom, tu vai estar com o celular sempre carregado, a bateria. E também tu vai ter menos estímulo para ficar perdendo tempo de maneira prejudicial, né? No celular ali, em redes sociais, às vezes fazendo coisas que não fazem tão bem para a saúde e, como a gente está vendo, até para a sociedade. Uma outra dispositivo interessante é essa bolsinha, que é uma bolsa de Faraday, que até dá pra fazer em casa, né? Com plástico e papel alumínio. E aqui também era para ter um GIF que explica como funciona a gaiola de Faraday, né? Que é a base do funcionamento dessa bolsinha. Que o que, que ela faz? Aqui na imagem era para ter um campo elétrico sendo gerado aqui, uma carga positiva e do outro lado uma carga negativa. E esse campo elétrico ia fazer com que os elétrons dessa caixa aqui, que é de material condutivo, os elétrons iam ir para esse canto aqui que estava mais positivo, e ia gerar um campo magnético, um campo elétrico oposto ao campo exterior, pela orientação desses elétrons, né? O campo exterior ia fazer eles virem mais para cá, iam fazer com que essa parte aqui ficasse com uma carga negativa, e consequentemente essa parte que ia ficar com menos elétron ia ficar com uma carga positiva, o contrário do campo oposto, né? Exterior. Então esse campo interior vai cancelar o campo exterior. Então o campo de fora com o campo de dentro, feito por essa configuração dos elétrons, vai gerar um campo total aqui dentro de zero. Então não vai ter um campo elétrico aqui. Então essa é uma maneira de bloquear ondas eletromagnéticas, né? Inclusive aquelas agências de espionagem de vários governos, né? Eles usam esse tipo de tecnologia até em prédios inteiros isolados, para que não sejam detectadas as informações que estão sendo transmitidas ali dentro daquele espaço. E para fazer isso num prédio é extremamente complicado,
Mas essas bolsas não é tão complicado de fazer e tu pode deixar o teu celular ali, por exemplo, ou até a chave do carro. A chave do carro funciona também com onda eletromagnética, né? Tu aperta o botãozinho, ela gera uma onda de uma frequência bem específica que, quando detectada pelo carro, faz o carro abrir. Só que se algum ladrão conseguir detectar, porque às vezes a chave ela fica até emitindo essa onda mesmo quando tu não tá usando. E alguém pode usar um dispositivo para detectar a frequência da chave do carro e reproduzir aquela frequência para abrir o carro. Então, uma bolsinha de Faraday dessas é uma maneira de combater isso, né? Tem várias outras maneiras de se proteger contra a vigilância, né? Você pode deixar aqui na descrição do vídeo algumas outras dicas, algum material, né? Porque tem, por exemplo, os aplicativos que tu vai usar no seu celular, eles podem ser bons em te manter não vigiado ou podem não ser bons, né? Dependendo do aplicativo, dependendo do navegador que tu usa para acessar a internet. Então, vários desses tipos de coisas são coisas que a gente pode escolher fazer para combater esses problemas que a gente está citando. Bom, agora a questão de saúde. Tem aqui algumas notícias que eu separei, que a gente separou, né? Aqui, por exemplo, no Reino Unido, torres de 5G são incendiadas. Tem muita gente que pensa assim que o Wi-Fi pode causar danos ao nosso corpo, né? Danos ao tecido biológico. E o 5G, como ele tem uma frequência muito mais alta do que as tecnologias de Wi-Fi anteriores, né? 3G, 4G todas, ela opera numa frequência de até 90 GHz. Muita gente pensa que isso pode causar algum dano na saúde. Inclusive aqui tem um decreto ou uma lei, não tenho certeza, da cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, que decide que todos os fabricantes ou vendedores de telefone celular têm que especificar a taxa de absorção de radiação que emite esse celular. Só que, bom, será que de fato acontece isso, né? Será que o 5G pode causar danos à nossa saúde? Tem um estudo dessa instituição aqui dos Estados Unidos de radiação e tal, que relacionou exposição alta à radiação de rádio do 3G a casos de tumores em ratos. Só que esse resultado foi estatisticamente irrelevante. Tipo, o número de tumores detectados era muito pequeno. E, inclusive, foi só em ratos machos que aconteceu. Então, muito provavelmente foi uma coisa que aconteceu ao acaso. Apesar de ser estatisticamente irrelevante, esse estudo foi muito divulgado, né? Porque teve essa relação e aquela questão da informação, né? Mesmo não sendo uma coisa que tenha realmente uma validade científica, assim, se tu procura em muitos sites, muitos lugares, vai falar muito desse estudo, mesmo ele não sendo muito relevante, né? De fato, na verdade, décadas de estudos não encontram nenhuma ligação entre telefone celular e câncer. E aqui eu peguei uma citação desse médico e professor de neurologia da Universidade de Yale, Steve Novella, que ele diz que o termo de radiação é enganoso, né? Radiação dá medo, né? As pessoas pensam em radiação ionizante, que pode causar danos. Como a radiação não ionizante não causa danos nos tecidos, a maior preocupação sobre a radiação de radiofrequência dos celulares é equivocada. Então a gente já vai entender um pouco melhor o que é essa radiação ionizante ou não ionizante e por que será que esses 90 GHz do 5G podem causar danos mesmo à nossa saúde, né? E aqui eu botei um exemplo de alguma coisa parecida que aparece numa série de TV conhecida, que é o Better Call Saul, que é uma série derivada de Breaking Bad, que é uma das séries mais conhecidas. E nessa série, o personagem principal é esse aqui, que é o advogado, e o irmão dele tem essa condição que chama de hipersensibilidade eletromagnética, que ele, quando ele acha que ele está perto de algum campo eletromagnético, ele se sente muito mal.
E tem muitas pessoas que relatam sentir isso de fato. Embora até. São, mas são relatos anedóticos, né? São relatos da própria pessoa, né? Agora, se tu vai fazer um, um acompanhamento estatístico, as pessoas nem sabem se estão quando estão sujeitos a um campo magnético ou não, né? Campo magnético elétrico. Exatamente, Então, essas pessoas. Opa, elas se sentem mal quando elas sabem que estão, né, com algum dispositivo eletrônico perto delas, mas quando elas não sabem, elas não sentem nada, mesmo que tenha. Inclusive tem uma cena dessa série em que acontece isso, e é uma cena muito enfática, muito interessante. De fato, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que se tenha tratamento psicológico para essas pessoas, né, ou até às vezes a pessoa tem algum problema físico de fato, mas não é relacionado à onda eletromagnética. Às vezes pode ser até a poluição sonora, a é poluição do ar, pode ser um fator ambiental que vai gerar alguma coisa desse tipo nas pessoas. aquela velha história, né? Os olhos não veem, o coração não sente, né? Exatamente. A verdade é que os olhos não sentem daí nessa seria, né? Não sei se tem como sentir os olhos, mas nesse caso seria o que tu não sente, o coração não sente também. Enfim. Bom, então as ondas eletromagnéticas elas se dão em várias frequências diferentes, né? Como a gente sabe, a frequência tem uma relação com o comprimento de onda também. Então aqui a gente está vendo frequências menores, que correspondem a comprimentos de ondas maiores, até frequências menores, que correspondem a comprimento de onda, frequências maiores, que correspondem a comprimento de onda menor. Quer falar alguma coisa? Ondas baixas. Já tá no slide com a imagem, certo? Isso. Sim. Bom, a gente tem ondas como de rádio e da televisão aí, elas têm comprimento de onda muito menor do que a luz visível, que era que Maxwell. Eu falei muito menor, né? Muito maior do que a luz visível, por exemplo, que Maxwell estava querendo estudar primeiramente, né? São ondas de comprimentos de onda de prédios, da ordem de prédios, a altura de prédios e etc. Sobre a questão na faixa de micro-ondas, a gente tem essas são ondas características de Wi-Fi, que é internet. Isso pode ter várias controvérsias. Eu já ouvi falar sobre micro-ondas causar ou não causar câncer, né? Pessoas que têm medo de comprar ou de ter em casa porque acham que poderia causar câncer, já que se trata de ondas eletromagnéticas. Mas se a gente for pensar, teoricamente, as ondas eletromagnéticas na faixa do micro-ondas não teriam uma energia, né? Olhando para a física quântica, seriam, se a gente pensar em fótons, os fótons são partículas de, de luz, né? Então, a gente tem toda uma teoria dizendo que esses fótons, essas energias desses fótons, que para nos causar câncer, que seriam modificar as estruturas nossa estrutura molecular, né, o nosso DNA, fazendo com que tenha um crescimento anômalo de certas células danificadas, energia a partir do ultravioleta. E essas energias elas são proporcionais à frequência. Por isso, não, pelo menos teoricamente, não é embasado isso, não tem nenhuma evidência de que isso possa acontecer. Agora, em relação ao micro-ondas e o aquecimento, eu acho que daí a gente pode ter uma relação. E o Renan pode falar mais, né? É interessante isso que tu falou do fóton, né? Porque a gente tá toda hora dizendo que a luz é onda, então, né? É uma onda eletromagnética. Só que, né, Exatamente. a história não termina aí. Mais pra frente ali, o Einstein vai mostrar o efeito fotoelétrico que mostra que a luz também se comporta como partícula. Então ela pode se comportar como onda e também como partícula. Até hoje ainda tem físicos ainda estão, né, pensando em como interpretar isso, né? E bom, a questão e de fato quanto vai aumentando a frequência aumenta a energia, né?
por isso a radiação preocupante mesmo é essa ionizante, que é a que tem mais energia. Aqui a micro-ondas não tem tanta energia, então não tem esse problema. Embora, de fato, o micro-ondas ele gera uma interação com as moléculas, inclusive assim que o micro-ondas funciona, né? Ele interage com a molécula da água, faz ela se mexer e esquentar, então dá temperatura. E inclusive tem o exército dos Estados Unidos, citando de novo, né, essa entidade, tem uma arma que é feita com micro-ondas, né? Não é uma arma para matar pessoas, pelo menos por enquanto não, mas ela gera uma sensação incômoda e ela serve para não deixar o inimigo ocupar determinados espaços. E aqui quando a gente passa para o infravermelho, ele também tem esse efeito de esquentar, né? Ainda mais do que o micro-ondas. E inclusive os corpos que têm temperatura, eles normalmente emitem luz na faixa do infravermelho também, porque as moléculas do nosso corpo também elas se mexem, e elas se mexem num comprimento de onda próximo desse do infravermelho. Então a luz que sai dos nossos corpos são infravermelho, né? Inclusive os animais que conseguem enxergar visão noturna, aqueles óculos de visão noturna também, eles funcionam assim, né? Eles detectam o infravermelho e conseguem detectar pessoas ou animais mesmo no escuro, porque o corpo da pessoa ou do animal emite luz nessa faixa. E aqui na luz visível, que é a que a gente vê, né? Nós somos lâmpadas de infravermelho. Exatamente. A gente não consegue enxergar, mas vários animais conseguem. A gente enxerga aqui nessa faixa da luz visível, entre 700 nanômetros a 400 nanômetros. Que essa faixa, ela já mexe na ligação das moléculas. Ela consegue mudar a maneira como uma molécula se liga na outra. Inclusive é assim que a nossa visão funciona. Quando chega uma onda dessa frequência no nosso olho, tem uma molécula lá, retinal, que ela muda a maneira como ela se liga, e isso detecta a onda que chegou, né, a luz que chegou. E depois tem uma proteína que vai lá e reconfigura essa molécula de novo para ela continuar, voltar a detectar a luz que chegar depois. E esses animais que enxergam no infravermelho é já um outro mecanismo, que é, eles têm tipo uma bolsinha de água dentro do olho, e é uma reação química que acontece lá. Por isso eles conseguem enxergar mesmo nessa faixa do infravermelho. Aí quando a gente chega no ultravioleta, já tem isso que a gente chama de radiação ionizante, né? Porque aqui já tem muita energia, essa onda eletromagnética, suficiente para ionizar um tecido, ou seja, para arrancar um elétron. E isso causa danos diretos no tecido, né? Inclusive podendo causar câncer, porque ela muda na estrutura do DNA, do nosso DNA também, né? Então isso gera Sim, mutações. por isso que a gente usa protetor solar na praia. Exatamente. Ah, não. Porque apesar da atmosfera da Terra ela não Filtrar mais, né? filtrar quase todo a luz ultravioleta que chega, ainda assim chega o suficiente para nos fazer mal se a gente ficar muito exposto ao sol, né? E o raio-x mais energético ainda, né? O operador de raio-x, a pessoa que mexe com a máquina, ela tem que ter toda uma proteção, né? Muito forte, e também ela se aposenta muito cedo, né? Para ter menos exposição a essa radiação que é de fato bem danosa, né? Pode causar câncer. E depois tem o raio gama, que é ainda mais energético, né? Essa aqui quando a gente pensa em radiação, a gente pensa em bomba atômica, porque quando tem uma bomba atômica, depois aquela área ela fica contaminada por essa radiação gama, que elas vem do núcleo dos átomos, né? Se tu for ver o comprimento de onda dessa radiação, ela é do tamanho do núcleo de um átomo. Mais alguma coisa? William? Oi. É que travou o áudio aqui. Bom, a gente tá... Alô? Quer Problemas técnicos aqui? Problemas. mais alguma coisa sobre o espectro que tu queira compartilhar? Não que eu me lembre agora. Bom, Por mim, fechou isso.
Como a gente tinha falado do Wi-Fi, do 5G, né? Ah, ele ainda tá nessa faixa aqui, né? Tipo, não tem nenhuma evidência de que vai causar nenhum dano. Então, Sim. de fato, essa preocupação ela não é bem fundamentada. Tu tinha falado 9 GHz, certo? Isso. É 9 90 GHz GHz. ali, 90 GHz. Giga seriam 10 na 9, né? E É, ali a gente tá por tem aqui, 10 10 na na 10. 11. 10 na 10 estaria na faixa de micro-ondas. Muito longe na radiação, na primeira radiação ionizante, que seria a ultravioleta, que é 10 na 16 pela imagem. É. Então, Então são bastante diferença, né? 7 ordens de grandeza de É, diferença. muita coisa. Mas alguém ainda poderia ficar preocupado com, se tem até a arma de micro-ondas, como eu disse, né? Não é pra matar, é só pra causar um incômodo mesmo. Só que, tipo, essa arma, Sim, ela é feita com uma onda micro-ondas muito potente, né? E ainda assim ela só causa um incômodo. Já o Wi-Fi, ele não vai ter toda essa potência que vai gerar nenhum incômodo, né, pra uma pessoa. exatamente. Bom, acho que é isso, né? Sobre as ondas eletromagnéticas. Aqui estão as referências Exatamente. que a gente usou. As três principais referências aqui. E as referências das imagens. E é isso. Até a próxima. Feito. Até a próxima. Até quarta. Tchau.